Graça e paz, queridos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um espaço, mais um tempo de reflexão bíblica. É um prazer ter você com a gente e se você está assistindo a esta reflexão bíblica depois, já naquele momento em que a gente coloca ali, disponibiliza no canal da igreja, no YouTube, assista com a gente, esteja conosco nessa reflexão, porque com certeza Deus vai falar algo a você, vai te ensinar, vai fazer você refletir sobre a sua vida. E nesta noite a gente vai pensar, vai meditar sobre o milagre de Jesus em algo que é bastante necessário, algo que é básico para a vida de qualquer pessoa e que quando há falta disso que a gente vai pensar hoje, ficamos sem norte, ficamos sem lastro. Então, esteja conosco e nós vamos ver as diferentes facetas desta passagem e o que ela ensina para nós a partir do que Jesus fez àquela multidão. Então, fique com a gente. Meus queridos, graça e paz, todos os que estão entrando agora para essa transmissão ao vivo, que Deus abençoe vocês e que nesta noite Deus fale ao nosso coração, que Deus nos ensine, que seja um período mesmo de crescimento. Nesta noite a gente vai pensar, vai meditar sobre aquilo que tira o sono de todo mundo. Não há como dormir nem descansar quando há falta de alimento, quando você não tem como aquietar, aliviar aquela necessidade de fazer com que o seu corpo tenha o alimento que é necessário. E é interessante perceber que isso está dentro daquilo que está dentro da lista de necessidades básicas que a gente precisa ter satisfeita para que a gente consiga viver, pelo menos de forma equilibrada nesta vida, né? Viver de maneira que a gente consiga caminhar e pensar em outras questões, dar solução para outras coisas. Então, vamos analisar isso essa noite e você caminhará comigo com a graça do bom Deus. Convido você a fechar os olhos neste momento para que a gente ore ao Senhor, para que a gente clame ao nosso bom Deus, pedindo que Ele nos conduza, que Ele nos ensine durante esta reflexão. Então, por favor, feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um espaço que temos para meditar, para refletir sobre a Tua Palavra. Que o Senhor aplique em nós o Teu ensino, a mensagem do Senhor. E que durante todo este período, Deus, de reflexão, que não seja aqui apenas um momento em que eu esteja falando sobre o que eu penso sobre o texto bíblico, mas que seja a exposição bíblica, ó Pai, a exposição do ensino do Senhor, daquilo que o Senhor quer que aprendamos para o nosso dia a dia. Então, que em nome de Jesus, o Senhor nos conduza e nos ensine neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão desta noite. E eu peço que você abra a palavra do Senhor nele. Marcos capítulo 6, versos de 30 a 44, tá bom? Então, abra aí a palavra do Senhor. Eu vou ler e peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 6, versos 30 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém. Queridos, esse é um relato que mostra para a gente aquilo que Jesus fez à vida daquelas pessoas, levando uma solução para um problema urgente, para uma necessidade muito básica e que de fato precisava ser enfrentada. As pessoas estavam acompanhando Jesus, estavam ouvindo a mensagem do Senhor e de tão inquietas e de tão ansiosas que estavam por ouvir as palavras de Jesus, às vezes saíam dos seus lugares, das suas casas, do local onde viviam, para acompanhá-lo, ainda que não tivessem comida ali suficiente para que conseguissem enfrentar todo aquele período junto a Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender algumas questões que estão no contexto dele, para que a gente consiga caminhar e avaliar com mais atenção o que a gente tem a aprender dele. E uma das questões que eu quero que vocês pensem aqui comigo é que esse evento aconteceu, muito provavelmente, até pelo relato de João mesmo, João 6, verso 4, já próximo da Páscoa. E Jesus ali estava já com seu ministério já chegando àquele ponto em que ele cumpriria o ato final, né, da sua morte e ressurreição. E Jesus estava ali com essas pessoas, vivendo esses momentos antes do seu suplício, martírio. E esse período foi mais ou menos ali no período de abril do ano 29 depois de Cristo. Eu vou ler aqui o trecho de João, capítulo 6, verso 4, que fala sobre esse período da Páscoa, né? Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Isso é o que está no verso 4 de João 6, que é uma narrativa paralela que mostra também esse período, sobre esse período em que ocorreu a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E é curioso perceber que as pessoas que estavam caminhando, buscando auxílio em Jesus, tinham as mesmas necessidades que os discípulos. Você pode notar que os discípulos também tinham necessidade de comida, tinham necessidade de ensino e tinham a necessidade daquela transformação, daquele cuidado, né? Com a própria vida, a cura, que era o cuidado do Senhor, transformando alguma debilidade, alguma fragilidade, algum problema mesmo na vida, na saúde da pessoa ou das pessoas, e eles tinham esses problemas também. Era um grupo que se completava. Os discípulos estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas também eram pessoas que necessitavam de um cuidado. É tanto que você pode notar que nos versículos iniciais, eles relatam a Jesus sobre o que eles tinham feito daquela viagem missionária que eles tinham feito naqueles dias, relataram tudo a Jesus sobre as maravilhas que tinham acontecido naquele período e depois falaram também
que estavam com fome, estavam ali num momento em que atendiam, estavam junto a tantas pessoas, dando atenção a elas, que acabaram não tendo tempo para si mesmos. E Jesus diz, olha, a gente vai sair daqui, a gente vai para um lugar deserto, um lugar afastado, porque vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar e vocês também precisam descansar. E aqui a gente vê duas questões muito importantes na vida de qualquer pessoa, nesse contexto, que é a necessidade do alimento, mas também a necessidade do descanso. Os discípulos estavam ali, precisavam ter um momento de descanso e Jesus mesmo identifica isso. E aquelas pessoas que estavam procurando Jesus precisavam também encontrar alívio, encontrar descanso, sossego para a alma delas, porque a alma estava aflita. E quando Jesus atravessa o mar, atravessa aquele trecho, Jesus tinha, junto com os discípulos, aquela intenção de estar num local afastado para que pudessem ter isso, o descanso, e pudessem se alimentar com calma. Só que as pessoas que viram Jesus atravessando o mar e entenderam, perceberam de quem se tratava, começaram a correr para chegar também do outro lado. O trajeto de Jesus no barco era um trajeto que, em linha reta, dava cerca aí de 6 quilômetros. As pessoas correndo, andando a pé ao redor para chegarem no mesmo lugar, teriam que caminhar em torno de 16 quilômetros. Então teriam que caminhar 16 quilômetros para chegarem do outro lado, e Jesus tinha 6 quilômetros ali de barco. Fato é que aquelas pessoas conseguiram chegar, tamanha era a ansiedade, o desejo de estar ali com Jesus, que chegaram antes que ele. Se você for olhar a narrativa dos evangelhos que falam também sobre esse momento, você vai perceber que, para os demais, Jesus e os seus discípulos chegaram antes e depois foram ver as pessoas, né? Mas Marcos aqui registra que elas acabaram chegando antes e que, aquele momento, quando Jesus chega e desce, desembarca, já se depara com elas. Fato é que ali estava um grupo extremamente ansioso por ouvir de Jesus palavras que pudessem aquietar, acalmar o coração delas. Estavam ali sofrendo em razão de problemas de saúde, enfermidade, e também eram pessoas que naturalmente teriam ali a necessidade do alimento físico, porque não planejaram nada, viram Jesus se afastar e pensaram, ele está indo para longe da gente, então não queriam que Jesus fosse para longe delas e atravessaram, correram por aquele caminho ali para chegar ao mesmo lugar onde Jesus estaria, para estar com ele. Então, aqui a gente nota essa comoção, essa vontade no coração das pessoas de terem em Jesus a satisfação das suas necessidades, das suas vontades, daquilo que havia de mais essencial. Os discípulos também. Então, nisso a gente vê que eles estavam todos no mesmo grupo, apesar dos discípulos estarem junto a Jesus. E quando a gente olha aquele momento em que Jesus vê a multidão e que Jesus começa a ensinar a eles e a falar do reino de Deus, a falar sobre essa transformação de vida, sobre a mensagem do reino, a gente vê que o dia vai passando e os discípulos começam a se preocupar, porque os discípulos, se vocês notarem e se lembrarem, no início desse contexto, dos versículos que a gente leu, a partir do verso 30, eles já estavam cansados e com fome. E quando eles chegam do outro lado, a multidão estava lá. E aí Jesus continua pregando e tudo mais. E aí eles chegam já perto do fim da tarde e começam a se inquietar e diz, olha Jesus, o tempo está passando, já está fechando, terminando o dia, e essas pessoas estão aqui, mas não tem nenhuma cidade muito próxima, elas não têm como comprar comida agora, e o que a gente vai fazer? É melhor mandar elas embora. Aqui a gente vê que há tanto uma vontade no coração dos discípulos de mandarem aquelas pessoas embora, até para que eles não tivessem que se preocupar em dar solução para os problemas delas naquele momento, até porque eles estavam precisando também de solução,
Mas também há uma necessidade, um interesse no coração deles de fazer com que Jesus olhasse para aquele momento e visse que já tinha chegado a um limite, já estava no máximo. Eles não podiam fazer mais nada para aquelas pessoas. Eles precisavam descansar também. Só que Jesus, quando ouve essa pergunta, ouve essa palavra deles, não é? A de que era preciso que aquelas pessoas fossem embora, Jesus mostra para os discípulos que era necessário que eles mesmos dessem uma solução para aquela situação, que dessem de comer para aquelas pessoas. Já que o problema estava girando em torno do que podia ser dado para o alimento, que eles mesmos dessem uma solução, né? E é interessante perceber que ele faz isso no verso 37, e quando ele fala sobre essa questão no verso 37, ele chama a responsabilidade para eles e coloca essa responsabilidade, num primeiro momento, nos ombros dos discípulos. Porque, se você for notar um pouquinho mais adiante, esse é um contexto da primeira multiplicação dos pães e peixes que tem conexão com a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E os comentaristas bíblicos que trabalham esses relatos têm uma ideia em mente, que é de que Jesus, quando faz a multiplicação dos pães e dos peixes, a multiplicação que ele vai fazer daqui a pouco aqui, que a gente vai ver aqui daqui a pouco no texto, ele faz isso para que servisse como um milagre tanto para os discípulos, no sentido de mostrar para eles que ele, Jesus, não era apenas um profeta, mas era Deus ali no meio deles, era o Emanuel, Deus conosco. E lá na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, ele tem a mesma meta. Não é apenas satisfazer a necessidade física, que era algo importante das pessoas, mas era também ensinar aos discípulos, aos apóstolos, que ali não estava apenas o Jesus como um ser humano, mas era Deus encarnado. Então, quando ele diz assim para eles, olha, vocês precisam dar uma solução para eles, ele estava fazendo com que eles problematizassem a situação e que eles percebessem que ali tinha como sim ter uma solução, ainda que não fosse humana. E eles estavam diante de Jesus, aquele que tem todo o poder, tinha e tem todo o poder para fazer qualquer que seja, dar qualquer que seja a solução, mas eles estavam atônitos, eles olhavam para a situação, ora porque estavam cansados, ora porque queriam que aquelas pessoas fossem embora, ora porque eles não tinham recurso suficiente para poder comprar alimento para aquelas pessoas, mas eles estavam com o olhar em cima sobre questões naturais, humanas, transitórias. E eles não tinham conseguido perceber ainda que estavam diante de Deus, eles estavam andando com Deus. Jesus estava ali e ele podia dar e daria a solução. Então eles interrompem, por assim dizer, o discurso de Jesus, aquilo que Jesus estava apresentando, para falar de um problema que eles estavam vendo e que humanamente não tinha como resolver. É como se eles dissessem assim, Senhor, o Senhor não está percebendo não que o dia já está indo embora? Aqui a gente tem mulheres, tem adultos, homens, mas também temos crianças. Então mande embora esse povo, porque já está ficando vai chegar um ponto que a gente não vai ter como atender a eles. E aí Jesus lança para os discípulos esse problema e diz, deem vocês uma solução. Vamos pensar, pensem aí em algo. E ele estava fazendo isso até para que os discípulos começassem a perceber que realmente, humanamente, não tinha como resolver. E aí quando ele fala isso, ele lança para os discípulos o problema, faz os discípulos pararem para pensar que eles não podiam ficar se eximindo de responsabilidades, como eles normalmente faziam, né? Porque, olha só, com frequência, eles estavam preparados para tomar essa mesma atitude. E aqui eu trouxe o verso 36 desse mesmo texto, que eles dizem, né, para Jesus, olha Jesus, mande eles embora. Então eles já estavam, vamos aqui nos livrar desse problema. Estavam prontos para abrir mão daquele problema ou de outros para que eles não precisassem se preocupar para dar uma solução. E lá em Mateus capítulo 15, verso 23, eles falaram a mesma coisa com Jesus para que Jesus despedisse a mulher Ciro-fenícia.
porque eles não queriam ter nenhum tipo de problema ali ou se envolver demais com a situação. Então, os discípulos estavam prontos a abrir mão dos problemas para que eles não tivessem necessidade de lidar com eles. E Jesus diz para eles, vocês vão ter que dar uma solução. Pensem numa solução. Quantas vezes isso não acontece, queridos, com a gente? A gente prefere, na maioria das vezes, abrir mão dos problemas. A gente prefere se afastar das pessoas que estão com problemas porque a gente não quer ter que administrar problemas, a gente não quer ter que passar por aquele momento de desgaste, de ter que estar junto de alguém que está sofrendo alguma situação ruim e que a gente vai ter que estar junto para pensar, para analisar, para organizar uma saída. E os discípulos estavam dessa maneira, com essa atitude. E Jesus lança para eles a responsabilidade. Jesus também faz com que eles pensem sobre uma necessidade, que era a necessidade de pensar numa solução e de ter que olhar para Jesus e de ver nele, inclusive, essa solução, né? Eu peço que você abra aí Mateus capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versos 7 e 8. Vou ler aqui. Mateus 7, versos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Versículos 7 e 8. Quando Jesus fala com eles sobre essa necessidade de pensar, ele também está fazendo com que eles percebam que eles precisam olhar para Jesus como solução e pedir a Jesus uma solução. Então, eles já sabiam que Jesus fazia milagres, eles já tinham presenciado esses milagres, eles sabiam que ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Então, eles precisavam pedir a Jesus, buscar em Jesus uma solução naquele momento. Eles estavam querendo que Jesus ouvisse o que eles estavam falando e que mandasse embora as pessoas. E não quiseram ouvir e entender o que Jesus podia fazer. Aqui a gente ainda nota que o pão que o texto fala, o alimento físico, ele tanto tem uma conotação de um alimento físico essencial para a vida de qualquer pessoa, o pão como alimento básico. A gente vê que, abrindo um parênteses aqui, inclusive, que hoje a gente tem o pão, não é, como esse alimento que precisa existir, precisa estar na mesa de todo ser humano. É um alimento básico. Outras coisas podem até faltar, mas o pão de cada dia, né, o pãozinho, a manteiga, o café, isso precisa existir. O pão simboliza aqui aquele alimento básico, um alimento que enfrenta as necessidades mais essenciais das pessoas. Mas também ele tem uma conotação, inclusive nesse texto e em toda a Bíblia, no alimento vindo dos céus. Jesus mesmo diz que ele é o pão da vida. Ele mesmo diz que ele é o alimento que sacia a nossa necessidade espiritual. Ele é o nosso alimento espiritual. E aí é que está a grande questão, né? As pessoas estavam ali padecendo uma necessidade tanto física quanto espiritual. Necessitavam de alimento físico e espiritual. No verso 37, na parte B do versículo 37, depois de Jesus instar os discípulos a pensarem numa solução, eles que queriam se eximir das responsabilidades, e Jesus chama eles para que eles pensem naquelas responsabilidades, que eles pensassem numa solução e, pensando numa solução, que eles caminhassem para o que está lá previsto em Mateus 7, versos 7 e 8, né? De buscar em Jesus a solução, buscar em Deus a solução. Eles começam a analisar o que eles tinham na mão, né? Quais eram as possibilidades humanas que eles tinham para enfrentar aquela situação. E aí eles dizem, olha, nós temos aqui que comprar então pão, né? E eles falam sobre o dinheiro que eles tinham. Vamos lá o texto novamente. Versículo 37, a parte B do versículo, diz assim: e eles disseram, e eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? O denário equivalia ao pagamento de uma diária de trabalho de um trabalhador da época, não é?
Digamos que se a gente fosse analisar aí, pegando a média do que se paga hoje às pessoas na sua diária, se você pegar aí uma pessoa que trabalha fazendo limpeza de terreno, por exemplo, digamos que a diária dessa pessoa seja R$ 70. Digamos que seja isso. O denário na época era a diária de trabalho de um trabalhador dentro daquilo que era o padrão comum. Então, multiplique aí nessa avaliação, uma avaliação trazendo para os nossos dias de hoje, pegando um jardineiro como referência, pegue aí R$ 70 e multiplique por 200. A ideia deles era, será que a gente vai ter, aqui a gente tem 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Eles estavam dizendo assim, Senhor, nós não temos esse dinheiro todo e mesmo que tivéssemos, nós teríamos que ir caminhar 16 quilômetros para achar uma cidade aqui, comprar o alimento, comprar o pão, voltar mais 16 quilômetros para alimentar esse povo. Então, eles tinham a dificuldade em ter o recurso todo, porque não tinham esse dinheiro todo. Tinham que também pensar na logística para a compra, porque eles tinham que ir buscar isso em uma cidade próxima. E aí eles dizem, humanamente nós não temos como dar solução para essas pessoas. Então, aqui chegou naquele ponto que era o ponto que Jesus queria chegar. Jesus sabia que não tinha, humanamente falando, não tinha como dar solução. E queridos, nesse ponto, nesse momento, eu quero que a gente pense em algumas lições que o texto nos ensina. Porque aqui a gente avaliou o contexto, avaliou a própria palavra de Jesus aos discípulos, fazendo com que eles pensassem em uma solução. Vimos, inclusive, que, humanamente falando, pegando o padrão do dinheiro ali da época, o denário, eles não tinham dinheiro suficiente para comprar tanto alimento, tinha a questão da logística, então havia necessidade do alimento, havia necessidade de fazer com que aquele momento fosse resolvido. As pessoas precisavam, se elas fossem ficar mais tempo ali, como era o que Jesus queria, elas precisavam ter atenção. E ali estava um problema instalado. E aí Jesus vem e, diante dessa situação, faz aquele milagre maravilhoso. E a gente vai ver as lições disso. A primeira delas é que nós precisamos, aprendemos no texto, que nós precisamos quantificar os recursos, né, que a gente tem. Jesus, quando olhou para os discípulos, Jesus disse, avaliem o que vocês têm. O que vocês têm? E aí, depois de fazer uma avaliação, a gente vai ver nos evangelhos sinóticos, né, nas narrativas paralelas ali, que trabalham o mesmo assunto, que tinha uma criança, um jovem ali, que tinha aquele alimento, né? Digamos que fosse até para o lanche dele. E aí os discípulos dizem, olha, Senhor, aqui o que a gente tem é isso, esses pães e esses peixes, mas isso não dá para nada. Então, a primeira lição aqui é a gente quantificar os recursos. Os recursos que a gente tem, eles nem sempre, na maioria das vezes, eles não são suficientes para a gente conseguir dar solução para tudo. Então, nessa quantificação dos recursos, o que o Senhor quer que nós pensemos? Ele quer que a gente avalie o nosso contexto de vida e que a gente, colocando na ponta do lápis, no papel, que a gente perceba o nosso limite, até onde a gente pode ir. Ele quer que a gente entenda, que a gente perceba essa nossa impossibilidade de conseguir traçar soluções maiores que realmente consigam resolver a questão toda. Os discípulos tinham um problema para resolver, Jesus não aceitou que eles lançassem esse problema para outro ou para outras pessoas, eles tinham que arrumar uma solução, mas Jesus queria que quando eles percebessem na quantificação dos recursos, que eles percebessem que não dava certo, que eles olhassem para Cristo, olhassem para o Senhor. Mateus 7, versículos 7 e 8, trazem esse ensino de uma forma maravilhosa. A todo aquele que busca, todo o que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, e aquele que pede recebe. Então, diante da necessidade, diante dessa constatação de que nós não temos o suficiente, isso não deve gerar em nós aquela atitude de abrir mão da situação e de fugir das responsabilidades. A gente precisa buscar em Deus essa solução.
Então essa quantificação de recursos que é preciso fazer é para que a gente entenda isso. Entenda a nossa impossibilidade, que a gente consiga entender que o que temos não é suficiente mesmo, mas que isso não sirva para nos colocar para baixo. Não sirva para nos tornar pessoas desesperadas, mas que sirva para que a gente consiga olhar, fazer o nosso foco ser voltado para Cristo, voltado para Deus. Uma outra lição que a gente aprende nesse texto é de que precisamos entregar tudo aquilo que nós temos nas mãos de Deus. Precisamos entregar tudo o que nós temos nas mãos de Deus. O milagre não é feito por nós. O milagre é feito por Ele. Então, depois que os discípulos fizeram a quantificação dos seus recursos, perceberam que não tinha jeito mesmo, Jesus ali olha para a vida deles e diz: ok, tem isso? Então me entreguem. Com certeza, na mente dos discípulos, os discípulos ficaram pensando, né? Mas o que isso vai resolver o que isso? Isso vai dar solução para quê? Olha, eu falei com vocês há pouco que tanto a primeira multiplicação dos pães e peixes quanto a segunda tem conexão, né? E a conexão é que quando Jesus faz esses milagres, Jesus tem os discípulos como um alvo primário. É claro que ele alimenta as pessoas e tudo mais, alimenta a todos, inclusive os discípulos, mas ele tem os discípulos como alvo primário, no sentido de que ele tem ali aquela mensagem de que os discípulos precisam ver nele alguém que vai além, que é alguém mais poderoso, que extrapola o conceito de um profeta. É tanto que lá no contexto anterior à segunda multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus cura um cego. E Jesus, quando cura o cego, Jesus pega aquele cego pela mão e primeiro passa, né, ele faz uma pastazinha com saliva, né, com cuspe, com areia, passa nos olhos do homem, depois pega o homem pela mão, caminha, depois manda ele abrir os olhos, ele olha e diz que está vendo homens como árvores, e aí depois Jesus manda ele fechar os olhos de novo, ora, e aí ele recobra a visão completamente. Aquilo era uma parábola viva. Jesus usa o cego como uma parábola viva para os discípulos. É tanto que na segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus, depois de sair da multiplicação, Jesus diz para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus é a incredulidade. E os discípulos não tinham entendido ainda. E aí ele questiona. Fala: vocês viram a primeira multiplicação dos pães e peixes? Quantos cestos vocês recolheram? 12. E a segunda? Vocês não entenderam ainda? Então a questão toda ali era que eles percebessem e vissem, melhor dizendo, em Jesus, Deus, vissem o Messias prometido. Então eles precisavam pegar tudo que tinham e entregar nas mãos dele. A mesma lição, a mesma mensagem serve para nós hoje, continua sendo a mensagem para nós hoje. Depois de fazermos a nossa quantificação de recursos e constatarmos que não é suficiente, seja por qual razão for, que a gente pegue tudo que a gente tem e que a gente coloque nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E nessas mãos e dessas mãos virá o milagre. Então que você, nesse momento em que tudo parece tão difícil, tudo parece não tem tanta certeza, né? tão incerto, olhar para o futuro faz com que a gente fique pensando como vai ser amanhã, como vai ser o depois. As projeções que nós vemos sobre o que nós temos a encarar e como resolver toda a situação que foi causada por essa pandemia, pode fazer muita gente dizer assim: é melhor abandonar tudo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: coloque nas minhas mãos o que você tem. Ainda que seja pouco, ainda que humanamente seja algo ínfimo, coloque nas minhas mãos, porque esse pouquinho, esse algo ínfimo que você tem, vai ser o material que eu vou usar para fazer o milagre. Se lembre aí, quando Elias chegou à casa daquela viúva, né, daquela mulher que estava pronta a fazer a última refeição com o filho e a morrer, e Elias disse: olha,
faça o alimento que você tem aí com essa farinha, com esse azeite, mas primeiro traga para mim, para que eu coma. Depois você come. A mulher fez do jeito que Elias disse e não faltou nem a farinha e nem o azeite. Porque houve ali uma ordem de Deus através de Elias e ela acreditou. Ela teve fé. Então, entregar a Jesus o que nós temos, essa é a ordem dele. Uma outra lição que a gente tem aqui é a lição de que é preciso compreender. Versículos 39 e 40 ensinam isso. É preciso compreender que de Deus vem o sustento. De Deus vem o sustento. Mateus 14, versos 20 e 21 diz o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mateus 14, verso 20 e 21. Então, essa lição de que é preciso compreender que de Deus vem o sustento é uma lição maravilhosa. Porque às vezes a gente imagina que o sustento vem do nosso trabalho único e exclusivamente. É claro que a gente tem que trabalhar, é claro que tem que correr atrás, mas a gente fica colocando uma confiança muito grande no nosso poder para conseguir o sustento. A gente fica colocando na nossa habilidade, no nosso trabalho, na nossa disposição, no tempo que a gente emprega no trabalho para pensar assim, não, se eu fizer isso, essa receita aqui, eu consigo ter tanto por mês, eu consigo receber tanto por mês. E esse tipo de cálculo, em meio à crise, é um cálculo que é jogado por terra. E que faz com que a gente pare para analisar que realmente, humanamente falando, quando a gente parte para os cálculos, inclusive nesse período tão difícil, a gente começa a perceber que esse cálculo não fecha. Mas quando a gente percebe que esse cálculo não fecha, a gente tem que perceber que de Deus vem o sustento. E ele ensina isso na palavra toda, na Bíblia toda. É de Deus que vem o sustento. Então, na hora que você notar que dentro da sua projeção, dentro dos seus cálculos, as coisas não vão bater no final, que não vai dar certo, não pensem que não há jeito. Porque há jeito. Em Jesus há jeito. Deus continua guiando o seu povo e Ele não vai deixar que nada falte a nós. De Deus vem o sustento. Quando a gente olha para o cenário dos versículos 39 e 40, Jesus manda que as pessoas se sentem e que façam grupos, né, de 100 e de 50. E é bem interessante perceber que naquela época do ano as colinas estavam com pastos bem verdes, né, um local muito bonito. E as pessoas acharam facilmente o local para se sentar e para se acomodar. E Jesus reúne essas pessoas nesses grupos justamente para que fosse mais fácil que os seus discípulos fizessem a distribuição dos alimentos e que também fosse mais fácil fazer a contagem final, né? E é interessante perceber que quando Jesus pega o alimento, Jesus dá graças pelo alimento, e aquela era uma atitude que era comum para o judeu, porque o judeu sempre antes das suas refeições ele agradecia a Deus pelo alimento. E Jesus ali dá graças a Deus pelo alimento. E na medida em que esse alimento é distribuído, as pessoas começam a receber tanto o peixe quanto o pão. Esse alimento vai rendendo até que mais de 5.000 pessoas comam. E é interessante perceber que 5.000 eram homens. Era a contagem de homens. Mas em Mateus 14, verso 20 e 21, no verso 21 diz: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então todos comeram e se fartaram. Então, em um momento anterior, não havia alimento suficiente para todo mundo. Havia ali uma crise instalada porque os discípulos pensaram, não, Senhor, tem que mandar embora, não tem como a gente comprar alimento para todo mundo, tem toda a logística também, é melhor que eles vão embora e a gente deixe que eles mesmos se resolvam. Calcularam o que tinham, analisaram o que tinham, entregaram nas mãos de Jesus e de Deus veio o milagre, veio o sustento. Então, todos comeram, estiveram ali satisfeitos, porque Deus supriu a necessidade de todos. Então, queridos,
que a gente perceba que a gente serve a um Deus vivo e poderoso. Que Deus mantenha as nossas vidas tanto espiritualmente quanto fisicamente. A crise faz com que a gente pense, não é? Não, mas não vai ter alimento, vai faltar. Toda vez que fala que vai ter um decreto que vai endurecer mais as medidas no enfrentamento à Covid-19, os mercados ficam lotados, as pessoas correm para poder abastecer, não é, as suas dispensas. Hoje eu estava passando em frente a um atacado aqui da cidade e eu até tinha pensado em parar para comprar algumas coisas, mas quando eu passei na frente estava lotado, não tinha nem lugar para estacionar. Eu falei, meu Deus do céu, não vou parar aqui. Então as pessoas a todo instante estão correndo para esses lugares para estocar coisas. Por quê? Porque estão preocupados com o que pode chegar. E acabam até colocando nesse tipo de procedimento a sua confiança. De Deus, queridos, vem o nosso sustento. Não estou dizendo que você não deve se preocupar com isso, mas estou dizendo que a sua preocupação não deve ser uma preocupação exacerbada. Tome as cautelas de praxe, as cautelas necessárias do dia a dia, mas não se exaspere, não viva sofrendo além do que é necessário, porque a nossa confiança deve estar em Deus. É de Deus que vem o sustento. E por fim, queridos, versículos 43 e 44 mostra que os discípulos foram coletar, não é, o que sobrou. Eu vou ler para vocês aqui, versos 43 e 44. Esses versos dizem assim: E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Uma última lição que eu quero aqui compartilhar com vocês é que a gente precisa administrar bem o que Deus nos deu. Porque vejam só, os discípulos tiveram que coletar o que sobrou. No momento anterior, o que tinha não dava para ninguém. Mal alimentavam o jovem que tinha ali, que estava com aquele alimento. Depois, com o milagre do Senhor, houve a multiplicação e não apenas deu para que todo mundo comesse, e que comesse até se fartar, até que não quisessem mais comer, que sobrasse. E com aquelas sobras encheram 12 cestos. Então, o que antes era falta passou a ser uma abundância. Só que aquele alimento não foi deixado lá. Houve uma preocupação em recolher o alimento. Então, a lição que fica aqui para a gente é que a gente precisa administrar bem aquilo que Deus colocou em nossas mãos, o que Deus nos deu. Os discípulos não foram autorizados a deixar que aquilo fosse desperdiçado, mas que eles recolhessem porque aquilo era necessário para outro momento. Às vezes a gente não sabe administrar bem o que Deus nos dá, não é? Às vezes recebemos bastante e a gente não consegue pensar alimentar um espírito, uma mente previdente. A gente começa a pensar que é preciso acabar com tudo ali mesmo e às vezes desperdiça, administra de forma ruim as coisas que Deus nos deu. Muita gente passa por situações bastante difíceis porque falta esse senso de administração. E aqui o texto nos comunica essa ideia de que Deus fez um milagre. Houve alimento, mas o que restou daquele alimento não podia ser desprezado. Tinha que ser guardado, tinha que ser recolhido. E é curioso perceber, inclusive, que quando eles fazem o recolhimento daquele alimento, eles, enquanto recolhiam, pensavam, consideravam sobre o que tinha acontecido. Porque aquilo não era comum. Aquilo era um milagre. Eles não tinham visto aquilo acontecer antes. E eles começavam a pensar, enquanto recolhiam, em que, de fato, Jesus estava ali como alguém que era muito mais poderoso e muito mais importante do que um profeta. E aqui, queridos, como em outros lugares, Jesus se revela como o perfeito Salvador, aquele que provê o alimento não apenas para o corpo, mas também para a alma. E aqui eu vou ler o texto de Marcos 8, versos 19 a 21, que diz o seguinte: próprio Jesus falando sobre esses momentos da primeira e segunda multiplicação dos peixes e dos pães.
Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entenderam? Jesus se mostra como o Salvador, que supre não só o alimento da alma, mas também o alimento físico. Então, para os discípulos havia ali um ato, tanto a primeira quanto a segunda multiplicação dos peixes, esses atos, para mostrar o poder dele, o poder divino. E tudo o que ele fez no ministério dele foi para transmitir, para anunciar essa mensagem. Então, queridos, concluindo, a gente olha para tudo isso que a gente pensou hoje e a gente percebe que Jesus conhece a nossa necessidade. Jesus sabe o que nós enfrentamos. Ele traz para nós essas considerações para que a gente pense sobre a própria impossibilidade humana, a nossa própria fragilidade, o fato de nós termos que analisar o que nós temos à mão, percebermos também que o que temos não dá para resolver tudo, mas isso não ser um causador de desespero, porque nós temos o Senhor como nossa torre forte. Pegar isso que a gente tem, ainda que pareça pouco, e é pouco mesmo humanamente falando, e entregar nas mãos do Senhor, sabendo que Ele tem poder para transformar aquilo, confiar nele, entregar nas mãos dele, perceber que de Deus vem o sustento, e que Deus pode transformar, como Ele transforma mesmo, aquilo que parece não trazer solução para nada, mas Ele transforma e faz com que a gente tenha solução, até que a gente fique tão satisfeito com essas soluções que a gente tem até a sobra, né, da resposta de Deus, veio com tanta fartura que sobrou. E perceber também que tudo que Deus nos dá, a gente precisa administrar com fidelidade. A gente não pode desperdiçar nem as bênçãos espirituais, nem as bênçãos materiais. Então, queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus aplique no coração de vocês isso, e que nós saibamos que Deus está no controle de tudo, e que, inclusive o alimento espiritual, físico, qualquer que seja a necessidade nossa, Deus está a todo instante nos suprindo e nunca vai faltar, porque Ele está no controle. Então, confie no Senhor, entregue a Ele a sua necessidade, a sua batalha, e confie nele, porque de fato ele trará solução, e essa solução, ainda que seja nos termos de um milagre, mas chegará, porque com certeza o Senhor trará ela para nós. Então que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos no fim dessa transmissão, dessa live. Que Deus abençoe vocês, e antes da gente encerrar, eu vou convidar a Séfora para que ela cante um hino e que a gente adore a Deus com ela nesse momento, antes da oração, tá bom? Então, vou aqui chamar ela para que ela possa participar com a gente, que ela possa louvar ao Senhor conosco. Graça e paz, minha querida. Graça e paz, pastor, amada igreja. Como o senhor bem falou, né, o texto de Mateus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Amém. Batei e abre-se-vos-á, né? Então, o hino que eu escolhi para cantarmos nesta noite, diante desse texto, creio que tem um pouco a ver, a fé contemplada. Porque Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que crendo, né, chegue até Ele, crendo que há de obter. Então, que possamos louvar todos juntos, cântico do número 92 do nosso cenário, com muita alegria. A fé contemplada. Amém. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa, crendo que há de obter, esperando, sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que
Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Tu, Senhor, a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creamos no que ele prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Amém. Amém. Possamos ter nossa fé firmada nesse Deus que tudo pode, né, pastor? É verdade. Amém, minha querida. Obrigado. Irmãos, um abraço a todos. Foi um prazer. Abraço aí para você, para Tatá também. Joia. Até mais. Sua assessora aí. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Um hino que tem tudo a ver, não é, com o que a gente acabou de pensar. Louvado seja Deus. Queridos, vamos orar neste momento, né? Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E aqui eu agradeço pela participação de todos. Peço que aqueles que estão participando aqui com a gente da transmissão, mas que ainda não conhecem o canal da igreja no YouTube, que acessem o canal. Lá no perfil da igreja, no Instagram, tem o QR Code que você pode escanear e vai te levar diretamente ao canal. Se inscreva no canal, ative lá o sininho para que você receba as notificações das publicações, dos vídeos que a gente vai colocar ali. E na medida em que você assistir os vídeos, não apenas assista, mas se você gostou, coloque lá que você gostou, curta o vídeo. Eu tenho olhado pelos gráficos, né? Tem muita gente assistindo, mas não tem tantas pessoas assim interagindo, não é? Colocando ali se gostou ou não. Tá livre, inclusive, para colocar o não gostei também, se não gostou. Mas interagir, fazer o canal ser movimentado. E também divulgar o canal, porque é a palavra de Deus sendo exposta. E essa palavra levada a outras casas, a outras famílias, também abençoa o coração delas, também abençoa a vida delas. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Você que está aqui assistindo agora ao vivo e aquele que for assistir também depois de gravado. Né? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar então, queridos, para a gente encerrar este momento. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento de reflexão bíblica, por mais um momento, Deus, adorando ao Senhor. Que o Senhor aplique em nós tua palavra. Pai, abençoe também a vida das pessoas que todos que estão nesse momento enfrentando a pandemia. Que o Senhor abençoe todos que estão enfrentando esse problema no nosso país e fora do país também. Que em nome de Jesus, Deus, todo esse enfrentamento, que a gente consiga ver solução, que o Senhor põe um ponto final a essa pandemia e que a gente possa voltar, Deus, à rotina. Mas que a gente consiga voltar à rotina na medida em que, de fato, a pandemia for debelada. Pai, em nome de Jesus, abençoe também os profissionais que estão trabalhando, cuidando das pessoas, profissionais de saúde.
Que o Senhor abençoe os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, as pessoas que estão ali na limpeza dos hospitais, as pessoas que trabalham na recepção. Deus, todos que estão envolvidos nesse trabalho no hospital para cuidar das pessoas, os assistentes sociais, todos, Deus. Que o Senhor abençoe, livre-os de todo mal e que, em nome de Jesus, eles possam também se verem livres dessa doença. Abençoe também, Deus, as pessoas que estão doentes em razão dessa doença, que possam se recuperar por completo. Aqui eu coloco como destacando, Deus, a família do pastor Ronaldo Lidório e a vida dele também, e de todos os outros que a gente já tem orado, pedindo que o Senhor intervenha, que o Senhor transforme, que o Senhor cure. Que o Senhor abençoe também os nossos líderes políticos, em todas as esferas, a esfera federal, estadual, municipal, para que em nome de Jesus sejam guiados pelo Senhor, para que haja uma solução, que seja uma solução que atenda a todos, ó Deus, seja boa para todos, ainda que não seja agradável a todos, mas que beneficie a todos. Pai, que o Senhor abençoe também a família do reverendo José João, que faleceu de ontem para hoje. Que o Senhor abençoe a família, conforte os corações, ó Deus. Reverendo José João, que foi meu professor no seminário lá em Belo Horizonte, e foi professor de inúmeras turmas, e que infelizmente faleceu ontem com infarto. Que o Senhor abençoe a família que está enlutada, que o Senhor guarde a esposa, os filhos, os netos. Conforte a família, Deus. Neste momento nós agradecemos por este período de oração e de reflexão. E pedimos que o Senhor nos dê um resto de noite protegidos e guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Sim, também temos os aniversariantes. Agradecer pela vida da Célia, né? Irmã de Cléo. E agradecer... Aqui, deixa eu olhar. Amém. Há mais alguém aniversariando hoje? Além das nossas duas irmãs que a gente já mandou os parabéns, inclusive hoje também, não é? Isso. Edna Martins e Célia. Há mais alguém? Eu acho que daqui do grupo são só elas duas, né? Edna Martins e Célia. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer pela vida delas, né? Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe com muitos anos de vida e saúde a vida da Célia e também a vida da Edna Martins, que o Senhor guarde a vida das tuas servas, conceda a elas muitos anos de vida e saúde e que elas possam cada vez mais estar na tua presença e colher frutos maravilhosos dessa convivência, dessa intimidade com o Senhor. Que o Senhor livre-as de todo mal e que use-as como instrumento de justiça em tuas mãos. Então, que o Senhor as visite onde quer que estejam e abençoe a vida delas com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos juntos mais uma vez, se assim Deus permitir, e teremos mais um momento de reflexão bíblica. Então, que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e convide outras pessoas para participarem também amanhã, não é? Vai ser bom também ter a participação de outras pessoas, termos visitantes nesse momento. Que Deus abençoe vocês, livre-os de todo mal, em nome de Jesus. Boa noite e até amanhã.